E aí galera, começando mais um vídeo no canal que tá falando é o Wesley. E nesse vídeo eu vou te ensinar a desenhar como um profissional, a colorir como um profissional, tá? Assiste o vídeo até o final que eu vou te explicar passo a passo quais são todas as técnicas que todos os profissionais usam e como você pode aplicar em seus desenhos. Você vê que eu começo aplicando fazendo o quê? Olha só nesse desenho do que eu tô fazendo do oculto. Não tá vendo ele, tá? Porque eu passei esse desenho com uma folha limpo. Essa é a primeira dica que eu tenho pra dizer. Sempre passe o seu desenho para uma folha limpo. Porque se tu pintar na mesma folha que tu fez esboço, vai ter várias marcações do lápis, várias marcações do grafite, já vai ter agredido a folha com a borracha. Não vai ficar muito legal. Então é aconselhado sempre você passar a folha para passar o desenho para outra folha, tá? Esse é o primeiro passo que você tem que fazer. Tem várias formas de fazer isso. Tem mesa de luz, tem até uma forma que eu ensino aqui no shorts aqui do canal, tá? Olha só os shorts aqui do canal que tu vai achar como fazer isso também. Mas sempre é importante você passar a folha, passar o desenho para uma folha a limpo. Agora, quando tu começar a pintura, sempre comece do mais claro pro escuro. Como assim? Sempre vá escurecendo aos poucos. Tu percebe que eu comecei aplicando uma camada bem clarinha de rosa claro, mas bem clarinha mesmo. Qual era o princípio, qual era a ideia daquela camada? Era tirar o branco do papel. Era só isso que eu queria, eu não queria deixar, marcar, fazer nada. Era só tirar o branco do papel. Isso é muito importante você entender, porque sempre que você for escurecer, for pintar algum desenho, tu sempre tem que trabalhar em sistema de camadas. Então vá escurecendo aos poucos. Por que isso? Quando tu escurece aos poucos o seu desenho, você tem controle dele, você tem controle de qual o contraste tu quer que fique, qual é o tom da sombra, qual é o tom da pele. Como o desenho tá ficando, você consegue manejar. Muitas vezes a pessoa começa a fazer o contrário, ela vai do mais escuro pro mais claro, ela já começa pela sombra. E às vezes ela erra, às vezes ela acaba fazendo a sombra muito escura e aí ela não consegue mais acompanhar o desenho todo. Ela tem que fazer a pele do personagem muito mais escura do que ela queria. Ela tem que aplicar muitas outras cores porque ela fez uma sombra muito escura. Então, ou ela tenta acompanhar o resto do desenho, todas as tonalidades da pele para não ficar estranho aquela sombra, ou a sombra vai ficar muito, muito, muito escura e vai ficar destoante, vai ficar estranho no desenho. Então, o que eu sempre te aconselho? Sempre comece escurecendo aos poucos. Comece com essa camadinha bem clarinha de rosa claro para tirar o branco do papel. E depois venha com a sua sombra, a cor da sua sombra. Em pele, você vai usar um rosa claro e algum marrom, algum salmão, alguma cor para fazer a sua sombra. Então eu vim aqui, depois que eu apliquei o rosa claro, eu venho marcando as sombras de acordo com a minha referência. Eu vou pegando a minha referência, eu vou criando, vou inventando algumas sombras. Eu aconselho, se você está começando, sempre ter uma referência para se guiar mais ou menos onde é para fazer cada parte do desenho. E aí, depois que tu aplicou essa primeira camada, tu vai se perder a segunda camada da sombra, que é, tu vai já definindo tuas sombras e fazendo com bastante paciência, realmente preenchendo bastante a folha. Depois disso, o que tu vai pegar e fazer? Tu vai aplicar outra camada do teu rosa claro, que seria a cor da tua pele em cima da sombra e pode ser também em cima da pele em si. O que tu vai fazer nessa segunda camada? Essa segunda camada tu já vai aplicar um pouquinho mais forte. A primeira é uma forma bem suave, só para tirar o branco do papel. Agora tu já vai estar preenchendo a folha. Por que é importante tu aplicar um pouquinho mais forte essa segunda camada? Para ela misturar melhor com a sombra e para ela preencher melhor realmente os espaços da sombra. Por que eu já não começo assim? Porque assim, quando tu força muito um lápis, ele fica muito difícil de misturar as cores que vai vir em cima dele. Então, se tu não aplicou nenhuma camada e já começa forçando o lápis, vai ficar muito estranho, vai ficar muito difícil de tu misturar qualquer cor por cima dele. E mistura de cor é o princípio, sim, mais fundamental que tu tem para fazer uma boa pintura. E mistura de cor e luz e sombra é fundamental para uma boa pintura. Se você não sabe misturar cores, tu vai ter problemas, tá? Tu vai ter problemas muito, muito, muito grandes pela frente. Por quê? Se tu não mistura cor, tua pele não vai ficar homogênea, não vai ficar aquela pele lisa. Ela vai ficar cheia de espaço branco e isso vai tirar muito do efeito, muito
da vida do teu desenho. Sem falar que tu vai ter que ficar comprando sempre trabalhando com caixinhas muito grandes de lápis de cor, porque tu não tem como tu ter uma cor para cada coisa, então tu precisa saber misturar para chegar nos tons que tu precisa em cada desenho. Então mistura de cores é muito importante, você dominar essa parte do desenho para ter uma pintura mais viva, para ter mais opção realmente de efeitos que tu pode fazer e muitas outras coisas. Então mistura de cor é muito importante. Então, se você já começar forçando o lápis de cor, tu vai dificultar muito a tua mistura de cores e isso vai te dar um problema muito grande na sua pintura. Então, sempre comece do mais claro para o mais escuro para você ter um controle melhor e sempre aplique, sempre trabalhe no sistema de camadas para você realmente conseguir misturar as cores e conseguir preencher o seu papel de uma forma mais facilmente. Então, isso é muito importante que você faça, tá? Outra dica também muito legal para você fazer. Sempre que você estiver aplicando sua pintura, aplicando sua pintura no papel, o sentido, o movimento que tu vai fazer com o lápis não importa tanto. Tu pode fazer sem movimentos circulares, mas tu também não é obrigado a fazer isso. Então, se você quiser fazer vários movimentos, só na vertical, só na horizontal, você pode também. O que é importante você entender? Tu não pode fazer pressões diferentes naquela camada. Como assim? Eu não posso começar na primeira camada, começando o desenho, aplico ele bem fraquinho e aí do nada eu começo a aplicar ele mais forte. Isso vai ficar muito estranho, porque elas não vão se misturar, elas não são o mesmo tom. Quando tu força mais um lápis no papel, ele vai sair mais forte. Então, se tu tá aplicando uma camada naquela cor, naquela pressão, tu tem que fazer toda aquela camada naquela pressão. Isso vai deixar a cor homogênea. Isso não vai deixar a cor sem aqueles espaços em branco, sem aquelas marcas de lápis, assim, sem aquelas marcas de pintura. Então, o que eu aconselho? Fazer várias camadas em vários sentidos. Então, faz uma camada na horizontal, faz uma camada na vertical, faz uma camada na diagonal. Sempre que tu for passar mais uma camada, tu faz uma camada num sentido diferente, para tu poder preencher todos os espaços em brancos da folha. Só que sempre lembrar, toda camada que tu for fazer tem que ser na mesma pressão. Isso é muito importante para deixar uma pintura homogênea e não ficar estranho no final, tá? Outra dica muito importante se você quer melhorar sua pintura ou seu desenho em si. Eu criei um grupo no WhatsApp. Para que serve esse grupo? Esse grupo é para te ajudar a desenhar. Ele é simplesmente para isso. Todos os dias lá eu estou fazendo um desafio diário, que é o que? Eu vou pegar algum tema do desenho, por exemplo, um dia vai ser olho, um dia vai ser boca, um dia vai ser rosto, um dia vai ser pintura, e eu vou te passar um desafio diário naquele grupo. Que aí eu vou te explicar como é que se faz, vou dar alguns exemplos e vou te fazer um desafio de você repetir isso na sua casa, repetir isso na sua folha. Criar alguma parte assim que esteja naquele tema daquele dia. Isso é muito legal porque você vai ter dicas diárias, então a sua falha, o seu problema, tu vai ter a solução, então eu vou te explicar passo a passo como fazer cada parte do desenho. Então é muito importante que você faça parte desse grupo, tá? Então o grupo tá aí na descrição. E também é muito importante para você estar acompanhando que é lá que eu vou divulgar o link do evento que eu vou fazer aqui, do evento de ensinando você a desenhar anime sem dom. E aí que vai ser um evento de 3 dias que eu vou te explicar passo a passo como desenhar anime do zero, como sair de uma pessoa que não sabe nada, um completo iniciante, de um desenho profissional, tá? Então clica aí no link abaixo para do dia 25 a 28 de julho você ser notificado e você poder entrar nessas aulas completas assim, te ensinando a desenhar passo a passo do zero ao avançado. E também para você não perder as vagas, né? Porque o grupo WhatsApp tem as vagas limitadas, se você demorar demais, talvez você não consiga mais entrar. Então isso é muito importante, isso eu tenho certeza que vai ajudar muito a você melhorar seus desenhos, suas pinturas. Outra dica que eu tenho para dar é com certeza o material que você vai usar. Isso impacta diretamente a sua pintura. Não é isso que vai definir se você vai pintar bem ou não. Isso eu vou falar muito também no dia do evento, dia 25 a 28, como eu falei. Mas isso faz diferença sim. Não vai definir se você vai pintar bem ou não. Por quê?
O que ele faz diferença? Se você tem um bom material, você consegue trabalhar mais facilmente, você consegue chegar em efeitos mais facilmente e até alguns efeitos mais te possibilita alguns novos efeitos no material que você está usando. Mas claro, se você não sabe a técnica, não sabe o fundamento, não sabe como aplicar isso no papel, não serve de nada o desenho, não serve de nada o material. Então é importante você entender o que? Qual é o material que você precisa ter? Materiais bons, não precisam ser materiais profissionais. Pode ser um Faber-Castell Ecolapse. Nesse desenho aqui que eu fiz foi muito do Faber-Castell Ecolapse e o Super Soft. Basicamente eu fiz só esses dois lápis aqui no desenho inteiro. Uma folha boa, então tenta uma folha lisa, não usa uma folha de sulfite. Folha de sulfite é sim uma folha bem ruim. Se você puder pegar uma folha lisa, comprar um bloco assim com 50 folhas, 20 folhas, e que folhas são realmente folhas só lisas, só especificamente para desenho, já vai te ajudar bastante. Porque essas folhas lisas, elas não têm textura e a textura é muito ruim para o seu lápis. Essa textura ela atrapalha muito você colorir melhor, você ter uma pintura melhor, uma pintura mais agradável. Então, se você está desenhando uma folha que tem textura, a pintura não vai se misturar, não vai ficar homogênea, tu vai ter muitos problemas para fazer isso e ainda assim não vai ficar perfeito, não vai ficar de uma forma que você goste. Então, o que eu te aconselho a fazer? Escolha materiais bons, materiais realmente legais. Não precisa, novamente, não precisa ser materiais profissionais que são extremamente inacessíveis, mas materiais bons, um Faber-Castell Ecolapse, uma folha lisa se você puder. Tente também focar em um material que seja bom para o seu estilo de pintura. Então, por exemplo, meu estilo de pintura é um estilo que eu misturo muitas cores. Então, o que eu quero num lápis de cor é um lápis que se mistura muito bem. Alguns lápis têm um pigmento melhor do que outros, mas eles não se misturam tão bem, então não é tão útil para o meu estilo de pintura, porque por mais que ele tenha um pigmento mais vivo, um pigmento mais forte, se ele não é bom em mistura de cores, não vai ser bom no meu estilo de pintura. Então é importante você entender que o material melhor, o material sim com a maior qualidade de todas, é um material que se adapta melhor ao seu estilo de pintura. Tem vários materiais, muitos materiais bons, e muitos materiais são bons em certos pontos do desenho, certos pontos específicos do desenho. E isso tudo vai depender de qual é o teu estilo de pintura. Então, se você puder escolher um material que seja adepto, seja adequado ao seu estilo de pintura, isso vai te ajudar bastante também. Mas, novamente, o material não vai definir se tu vai desenhar bem ou não, não vai definir se tua pintura vai ser boa ou não. Tu precisa saber as técnicas, tu precisa ter paciência, tu precisa aprender, tu precisa praticar e precisa treinar. Mas ele vai te ajudar sim, ele vai te ajudar. Um bom material, um material adequado para sua pintura, isso vai te ajudar sim e vai fazer uma boa diferença. Mas não é isso que vai definir se você vai fazer uma boa pintura ou não, tá? Isso é muito importante você entender. Não pense que só porque você não tem material, não tem um lápis profissional, um lápis muito caro, tu não vai conseguir pintar. Tu consegue pintar sim e eu tenho certeza disso. Então, chegando aqui ao final do vídeo, espero que tenham gostado. Vou mostrar aí como ficou o vídeo no finalzinho dele. Fica nessa page de tutoriais de desenho, que é uma page que tem vários vídeos dando várias dicas de tutoriais. Então, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Então, te espero no próximo vídeo e te espero no evento dia 25 a 28 de julho. Então, até a próxima. Tchau.